Você provavelmente já ouviu essa frase. Ehlers-Danlos é ser flexível demais. Não é, ou pelo menos não é só. E talvez você tenha ouvido outras coisas. Que existem alguns tipos, ou um tipo que mexe mais nas articulações e outro mais grave que mexe com os vasos sanguíneos. É como se fossem mundos separados. Isso também está errado. Quase todos os tipos de Ehlers-Danlos têm hipermobilidade, inclusive o tipo vascular, que é o mais perigoso de todos. Então, o que separa um tipo do outro, afinal? É essa pergunta que eu vim hoje responder. Sou o Dr. Carlos Gropen, médico fisiatra e especialista em dor. Esse é o vídeo que encerra a nossa série sobre Ehlers-Danlos. Nos próximos minutos, você vai entender 3 coisas. Primeiro, por que existem vários tipos de Ehlers-Danlos. Segundo, o que de verdade separa um tipo de outro. E terceiro, e mais importante para a sua consulta, quais são os sinais de alerta que fazem um médico pedir um teste genético. Eu vou te dar uma lista e vou te explicar cada um dos itens. Fica comigo até o final. O bloco mais importante é o terceiro. Ehlers-Danlos não é uma doença, é um grupo. Vamos começar arrumando esse conceito. Ehlers-Danlos não é uma doença única. É um grupo de condições genéticas do tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é um material que sustenta e conecta o corpo. Ele está na pele, nos ligamentos, nos tendões, está na parede dos vasos e nos órgãos. É a principal proteína desse tecido e é chamada de colágeno. Só que o colágeno não é uma coisa só. Existem vários tipos de colágeno e muitos genes envolvidos, alguns dos quais desconhecidos. Um gene fabrica a proteína, outro monta a proteína, outro dobra, outro amarra. Pense numa linha de montagem com várias etapas, e é exatamente isso que acontece. Se existe falha numa etapa, o resultado é um. Se acontece em outra etapa, o resultado é diferente. Por isso, a classificação internacional reconhece pelo menos 13 tipos. Eu digo, pelo menos, de propósito. A classificação em vigor é de 2017. Desde então, novos tipos já estão sendo aventados e começando a ser descritos na literatura. Existe uma revisão internacional dos critérios em andamento e não sabemos exatamente qual vai ser esse resultado. Agora, preciso corrigir 2 ideias que circulam muito. A primeira, todos os tipos de Ehlers-Danlos são genéticos. Não existe tipo adquirido, nem tipo que aparece por causa do estilo de vida. Alguns são herdados de um dos pais, outros só aparecem quando a pessoa herda a alteração dos 2 lados, e alguns surgem pela primeira vez naquela pessoa sem ninguém antes da família ter sido acometido. No tipo vascular, isso acontece com cerca de metade dos casos. A segunda correção é a mais importante do vídeo. Os tipos não se dividem entre os que dão problema nas juntas e os que dão problema nos vasos. Quase todos compartilham hipermobilidade e fragilidade do tecido. No tipo vascular, por exemplo, estão descritos hipermobilidade das pequenas articulações, das mãos e dos pés, como padrão, com maior possibilidade, luxações e subluxações repetidas, luxação congênita do quadril, pé torto ao nascimento. Ou seja, a criança com o tipo vascular parece ter um tipo de hipermobilidade comum. É exatamente o que o diagnóstico se perde. É por isso que separar os tipos por junta ou vaso é perigoso e não é preciso. Então, o que separa um tipo do outro? 2 coisas na prática. Primeiro, quais tecidos correm mais riscos de falhar? Segundo, se existe ou não um teste genético que confirme. O tipo hipermóvel e o espectro. Vamos falar do tipo que mais aparece no meu consultório. O tipo hipermóvel. A sigla é HEDS. É o mais frequente de todos e o mais difícil de confirmar. Por quê? Porque até hoje nenhum gene foi identificado para ele como um único. Nos outros tipos, na maioria das vezes, o exame de DNA aponta uma falha.
No hipermóvel, ainda não existe esse exame. Então, o diagnóstico é eminentemente clínico. Esse feito pela história, pelo exame físico e por critérios diagnósticos bem definidos, o último dos quais 2017. E tem uma coisa que quase ninguém explica sobre esses critérios. Um dos requisitos é excluir outras condições do tecido conjuntivo. E isso é relativo, mas importante. O tipo hipermóvel é tecnicamente um diagnóstico de exclusão. Guarde isso, porque vai fazer sentido daqui a pouco. Se o médico precisa de excluir outras condições, então às vezes o exame genético tem sim um papel. Não para provar o hipermóvel, mas para afastar o resto em condições específicas e com critérios. Agora, preciso falar de algo que ficou fora da série até aqui. Muita gente é hipermóvel, sente dor e não preenche todos os critérios. Essas pessoas recebem outro nome, transtorno de espectro de hipermobilidade. A sigla em inglês é HSD. E eu quero ser muito claro sobre isso. Não preencher critério de HEDS não torna sua dor menor, não torna sua fadiga menos real. O tratamento, na prática, é praticamente o mesmo, inclusive o prognóstico. O tratamento consiste também em fortalecimento, controle da dor, manejo de fadiga, proteção das articulações. Se você já ouviu que só HDS não é nada, deixe seu like. Isso precisa mudar. Os sinais de alerta. Chegamos a um bloco importante. E antes de começar, um pedido a vocês. Não é para você ouvir essa lista e entrar em pânico. A grande maioria das pessoas hipermóveis não tem um tipo raro. A maioria tem um tipo hipermóvel e o espectro. Não existem sinais que fazem o médico parar e pensar diferente. São chamados sinais de alerta. Eles não fecham o diagnóstico, eles abrem uma pergunta. Vou listar os principais, são chamados em inglês red flags. Primeiro, um evento vascular em uma pessoa jovem. Ruptura ou dissecção de artéria antes de 40 anos. Dissecção é quando a parede de artéria se rasga por dentro. Segundo, perfuração espontânea do intestino. Um furo no intestino grosso, sem que qualquer doença explique isso. Terceiro, ruptura do útero durante a gravidez. Quarto, e este é o que mais passa despercebido. A história da sua família. Morte súbita e inexplicada em parente jovem, aneurisma, dissecção de aorta ou aneurisma em pais e irmãos juntinhos. Muita gente tem essa informação em casa, nunca levou ao médico. Quinto, a pele. Pele muito fina e translúcida, com veias visíveis no peito e na barriga. Hematomas muito grandes, desproporcionais à batida que o causou. Não estou falando do rostinho comum de quem é hipermóvel. Estou falando de sangramento embaixo da pele, fora da proporção, excessiva. Sexto, alterações do ecocardiograma, principalmente a dilatação da raiz da aorta. A aorta é a maior artéria do corpo. A raiz é onde ela nasce, no coração. Sétimo, cicatrizes muito frágeis. Cortes que abrem, cicatrizes alargadas e finas como um papel de seda. Isso aponta mais para o tipo clássico. Oitavo, escoliose grave desde o nascimento. Num bebê muito molinho. Isso aponta para outros tipos mais raros. Nono, doença grave da gengiva e perda precoce dos dentes na juventude. Existe um tipo de Ehlers-Danlos em que esse é o sinal principal. Percebeu alguma coisa? Nenhum desses sinais é ser muito flexível. Flexibilidade sozinha não é indicação de teste genético. O que indica o teste é uma fragilidade do tecido nos lugares que importa. História familiar de evento grave. Se você reconheceu algum desses itens em você ou na sua família, leve essa informação escrita para a próxima consulta. Não como diagnóstico, como pergunta. Agora, preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Existe um discurso por aí de que descobrir seu tipo muda tudo. Isso é meia verdade, e meia verdade às vezes pode atrapalhar. Para a maioria das pessoas,
O nome, o tipo não muda o tratamento. Quem tem o tipo hipermóvel e quem tem o espectro fazem quase a mesma coisa. Fortalecer a musculatura que estabiliza as articulações. Tratar a dor, cuidar do sono, manejar a fadiga e a desautonomia. Isso não depende de um exame de DNA. Então, por que eu gastei um bloco inteiro falando de sinais de alerta? Porque, na minoria das pessoas, identificar o tipo pode mudar, principalmente o prognóstico. Muda o que se vigia. Exames de imagem periódicos dos vasos, por exemplo. Muda o cuidado numa cirurgia, porque o tecido é frágil. Muda quais exames devem ser evitados. Muda a condução de uma gravidez. E muda a vida das pessoas, que passa a saber que precisa se avaliar. E tem um dado recente que eu acho importante você conhecer. Um estudo publicado em 2025 acompanhou pacientes que preenchiam todos os critérios do tipo hipermóvel. Quando se fez o teste genético nesse grupo, cerca de 1 em cada 4 tinham outro diagnóstico, ou um diagnóstico adicional. E, em boa parte dos casos, isso mudou a conduta. Isso não significa que todo mundo precisa de testar. Significa que os critérios clínicos sozinhos têm um limite e que alguns sinais de alerta existem justamente para achar quem se beneficia. Tem ainda um terceiro ganho, e talvez seja o mais humano. Ter um nome tira você da terra de ninguém, do que eu não sei o que eu tenho. Mas o nome é o começo do cuidado, não é o cuidado em si. Então, hoje aprendemos algumas coisas importantes. Primeiro, o Ehlers-Danlos é um grupo de pelo menos 13 condições genéticas. E a hipermobilidade aparece em quase todas elas, inclusive no vascular. Segundo, o tipo hipermóvel é o mais comum, não tem exame genético e é diagnosticado clinicamente, excluindo outras condições. E quem não preenche todos os critérios pode ter o chamado espectro e merece cuidado e não é inferior aos outros. Terceiro, o que indica teste genético não é a flexibilidade, são os sinais de alerta. Eventos vasculares precoces, perfuração intestinal, ruptura uterina, morte súbita na família e de um jovem, pele translúcida com hematomas grandes, aorta dilatada, cicatrizes muito frágeis, padrões específicos de hipermobilidade. E com isso nós encerramos a nossa série sobre Ehlers-Danlos. Falamos o que é síndrome, do colágeno, da hipermobilidade, da jornada do diagnóstico, da dor, da desautonomia, das articulações que saem do lugar. E hoje, dos tipos especiais. Se você chegou até o fim, eu quero te dizer uma coisa. Você não estava inventando, nunca esteve. Existe um nome para o que você sente e existe um cuidado possível. Deixe o seu like se você aprendeu algo novo hoje. Isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que vivem com dor. Se inscreva, compartilhe e te vejo no próximo vídeo. Obrigado. Esse vídeo tem fins exclusivamente educacionais e não substitui avaliação ou tratamento médico especializados.